Começar agora a última aula do nosso módulo de cardiologia, que é o exame físico dos pulsos arteriais, ok, pessoal? Vamos para o próximo slide. O interessante é que mais de 90% das doenças arteriais periféricas, elas podem ser diagnosticadas através do próprio exame físico. Então, o exame físico tem realmente uma relevância grande aí no diagnóstico das doenças arteriais periféricas, tá? Interessante também pontuar que as doenças, né, arteriais, a aterosclerose, né, periférica, ela pode também ser um espelho de doenças arteriais em outros sítios, né, como órgãos nobres, como o próprio coração. Então pode, se você tem um paciente tabagista, por exemplo, que tem uma doença arterial periférica, tá? Você tem que ficar de olho também se ele não tem alguma doença nas artérias na coronária, com risco de infarto, risco de AVC. Então elas funcionam como um sinal também para doenças em outras artérias, em outros sítios, ok, pessoal? A inspeção ela é realizada com o paciente, né, em pé ou também na posição deitada, ok? Nós temos que avaliar toda a superfície da pele do paciente, né, buscando alguns sinais como palidez, por exemplo, cianose, eritrocianose, rubor ou manchas que podem, né, significar, né, alguma falta ali de oxigenação, de circulação para aquele paciente, para aquela extremidade, aquela parte ali do corpo específica que a gente está avaliando. É importante também avaliar, por exemplo, os membros, né, os grupos musculares, se eu tiver um membro que está recebendo uma irrigação menor, por exemplo, aquele grupo muscular pode estar com algum grau mais de atrofia e tudo, tá? Então é importante a gente avaliar também alterações ungueais, presença de ulcerações também, calosidades, né, gangrenas, que a gente vai falar mais para frente, e micoses digitais também. Tá? Na palpação, é importante sempre a gente lembrar, principalmente para a temperatura de palpar com o dorso das mãos, é melhor para a gente avaliar a temperatura, então sempre usando o dorso da mão. Tá? A elasticidade da pele é importante ser avaliada também. Lembrando que algumas colagenoses, né, que aí vocês ainda não ouviram falar, mas tem lúpus, tem esclerodermia, por exemplo, você tem realmente um endurecimento ali da pele, você tem, né, uma diminuição da elasticidade, né? A gente vê que a nossa pele aqui, olha, ela tem uma certa elasticidade, isso diminui em algumas doenças, como algumas colagenoses, e também em algumas doenças isquêmicas crônicas, quando existe a falta ali do fluxo sanguíneo para aquele membro ou para aquele, né, para aquele tecido específico, aquela região específica. Tá? Avaliar também a umidade da pele, avaliar a presença, né, de frêmito, né? Lembra que o frêmito, né, ele é a tradução ali, né, de um sopro, né, a tradução, né, palpável ali. Às vezes pode ser de uma estenose, por exemplo, numa artéria, e você acaba, né, tendo a sensação tátil de frêmito, ok, pessoal? A palpação dos pulsos periféricos, então a semiotécnica, lembrar sempre, né, de comparar lados homólogos, pessoal. Então, sempre quando você avalia um pulso, se eu estou avaliando, por exemplo, o pulso radial e estou falando que a amplitude dele está reduzida, ou que ele está diferente em relação a quê? Eu sempre tenho que avaliar o outro pulso radial, tibial, a mesma coisa, pedioso, a mesma coisa, e por assim vai. Então, toda vez que vocês avaliarem estruturas que estão presentes, né, em dois lados do corpo, vocês têm que avaliar simetria ali dos achados, ok? A amplitude do pulso, vocês podem avaliar aqui, graduando, né, em cruzes, né, de 0 a 2, né, ou onde 0 é ausente, mais uma cruz, né, é diminuído, e duas cruzes é o pulso normal. Sempre lembrar de palpar, né, com as suas polpas digitais, exceto com o polegar, ok? Que pode... Opa, tá aqui, ó. Exceto com o polegar, tá bem? Que pode confundir com o pulso do próprio examinador, ok, pessoal? Quais as características, então, semiológicas que a gente vai avaliar, né, quando nós estamos avaliando especificamente os pulsos, tá? A gente vai avaliar o estado aqui da parede arterial, tá? Se ele está endurecido, como que está
né, essa parede arterial. A gente pode avaliar também a frequência, que a gente aprendeu já na aula ali da semiologia anteriormente, né? Contando as pulsações ali na artéria radial durante 1 minuto. Então, a gente pode avaliar através do pulso a frequência cardíaca também. A gente pode avaliar também o ritmo, tá? Além da ausculta cardíaca, o pulso também, ele pode servir também para avaliar o ritmo cardíaco. Se o pulso ali estiver irregular e tudo, a gente, né, já tem alguma sugestão de que existe ali realmente alguma arritmia cardíaca, ok? Amplitude do pulso, né, a magnitude do pulso, esse pulso está como? Esse pulso está bem fraquinho ou esse pulso é um pulso cheio mesmo, tá? Então é a mesma coisa da torneira da água de vocês. Você abrir um pouquinho, tem uma vazão bem fininha, tem pouca água ali passando, ou você tem aquela, abriu completamente a torneira e realmente tem aquele jato forte, ok? Então no pulso a gente consegue avaliar se ele realmente está fraco, né? Porque às vezes o paciente está chocado, está perdeu sangue após o acidente, por exemplo, a gente vai ter um pulso, né, bem filiforme, um pulso bem fraquinho, tá? Ou se esse pulso está mais forte também, tá? A tensão e a dureza do pulso, né? Os tipos de onda também, e sempre, como a gente já comentou, né, anteriormente, comparação com o lado homólogo, que sempre é fundamental, tá? Então, aqui a diminuição da amplitude ou ausência de pulso pode significar oclusão total ou parcial de uma artéria, tá? E aí, principalmente quando tem apenas uma diminuição, é importante comparar com o outro lado para, né, você falar está diminuído, mas diminuído em relação a quê, tá bem? Tipos de pulso, pessoal. A gente tem um pulso que é o pulso Celere ou em martelo da água, tá? Que pode ser encontrado, na verdade, em algumas patologias como a insuficiência aórtica. Nesse pulso, na verdade, o paciente ele vai ter um aumento da pressão diferencial, ok? Ele aparece e some com muita rapidez, tá? Ele não vai, né? Você vai sentir a pulsação da artéria e ela vai diminuir lentamente, não. Ele sobe e desce muito rápido, né? A gente lembra que na insuficiência aórtica, né, o sangue ele volta da aorta para o ventrículo esquerdo. Então, logo dá aquele pico sistólico e o pulso, você sente ele mais fraco rapidamente. Esse é o famoso pulso Celere, ou em martelo d'água, tá? Pulso pequeno ou parvus, né? Quando você apresenta a tensão de pulso aqui, a presença diminuída, e o pulso é um pulso mais fraco e pequeno, né, que pode surgir em algumas situações, como a estenose aórtica, a insuficiência cardíaca ou um paciente que está hipovolêmico, tá? Então tem menos água ali na torneira, tá? E pulso filiforme, aquele pulso bem fininho que você já não sente quase nada ali passar, tá? Você tem a amplitude pequena ali, tá? Ao mesmo tempo, e mole também o pulso, o vaso já fica mais, não fica tão endurecido ali, né? Geralmente em situações já de colapso circulatório, o paciente está chocado e tudo, e talvez até se não tiver nenhuma intervenção para que não aconteça algo pior, esse paciente pode acabar evoluindo realmente, né, para uma parada cardíaca e tudo, se não forem instituídas logo as medidas, né, seja noradrenalina, seja reposição volêmica, ok? Bom, os sinais e sintomas, os principais sinais, né, são das afecções vetoriais são dor, alterações da cor da pele, a temperatura, né, e o trofismo da pele, como a gente já até comentou em slides anteriores. A dor, né, ela pode se manifestar de várias formas, como aperto, por exemplo, constrição, queimação, fadiga nos membros, ok? O paciente se refere assim como um cansaço, né, nas pernas, por exemplo, e alguns graus de formigamento, que a gente chama de parestesia, ok? A dor mais característica, né, das doenças arteriais periféricas se chama claudicação intermitente, a gente classifica dessa forma, que é uma dor que o paciente desenvolve ao andar alguns metros e ele acaba sentindo a dor por isquemia, né? Falta ali, existe uma demanda ali por oxigênio, porque ele está andando, tá? E falta oxigenação, porque ele tem uma obstrução arterial crônica, ok? Então, a característica da dor mais comum é a claudicação intermitente, a mais típica. A claudicação intermitente, então, é uma dor diretamente relacionada ao movimento, tá? Ela é progressiva e determina imediatamente interrupção do movimento. Então, o paciente está caminhando, ele andou 100 metros e, de repente, ele sente uma dor aguda ali e ele tem que parar o movimento, tá?
A dor é isquêmica, né? Surge no momento ali da falta de oxigenação, tá? Adequada aos tecidos, e está relacionada aqui ao surgimento de catabólitos, aqui, como por exemplo o ácido lático, né? Vocês veem aqui o fluxo normal aqui pela artéria e aqui um vaso aqui com um grau de obstrução, tá? Então ele tem realmente uma diminuição aqui da passagem do sangue, as hemácias aqui já chegam em menor quantidade, consequentemente o paciente vai ter uma dor por isquemia, e aqui no caso quando tem já uma obstrução completa do vaso, tá? Então de início a claudicação intermitente ela ocorre após caminhar longas distâncias e com o tempo isso vai progredindo e a dor ocorre mesmo com o paciente em repouso, ok? As alterações da cor da pele, né, dependem também ali, por exemplo, da chegada ali das hemácias, da hemoglobina, tá? Então, o paciente, né, depende do fluxo sanguíneo, e as alterações compreendem, né, empalidez, por exemplo, quando ocorre, por exemplo, uma deficiência de hemoglobina, né, cianose, quando o paciente, né, tem realmente alguma, até obstrução mesmo, alguma deficiência maior ali, a eritrocianose, o rubor, tá? E o fenômeno de Raynaud, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? A cianose, pessoal, é uma coloração azulada da pele, né? Devido à baixa oxigenação, tá? Então, o paciente, geralmente, quando tem cianose de extremidade, é um problema, né, grave, né? Seja ele por o paciente está chocado, algum choque circulatório, ou, por exemplo, por mesmo uma oclusão arterial, tá? Então, já é um caso bem grave mesmo, ele já fica muito mal perfundido aqui com as extremidades cianóticas. O fenômeno de Raynaud é um fenômeno bem interessante. Ele pode aparecer, né, como doença isolada, assim como pode fazer parte também de algumas colagenoses, como a própria esclerodermia, também que vocês vão estudar aí mais para frente na vida de vocês. E basicamente é um fenômeno que evolui com 3 fases ali, tá? Ocorre alteração da coloração da pele e ela vai ser caracterizada ali por palidez, cianose e rubor, né, de aparecimento sequencial. Então, o paciente ele vai evoluindo com essas 3 fases sequencialmente, tá? Costuma ser desencadeado aqui pelo frio ou por alterações emocionais, tá? Então, na primeira fase, a gente tem um espasmo arteriolar das arteríolas, né, com diminuição do fluxo sanguíneo e a rede capilar das extremidades, que causando aqui, no caso, por exemplo, a palidez, ok? Na segunda fase, vai ocorrer um espasmo dos capilares venosos e das vênulas, determinando estase sanguínea e maior extração de oxigênio, surgindo a cianose. Então, o paciente vai ficar mais cianótico. E na terceira fase, tá, vai surgir já ali o rubor devido a uma vasodilatação de rebote. Então, é um fenômeno bem interessante que pode acontecer em algumas doenças específicas que vocês vão aprender mais para frente. A gangrena, pessoal, a gangrena é a morte ali dos tecidos, tá? Em consequência da isquemia. Então, você vê que esse dedo aqui, ele não está cianótico mais, tá? Você não vê mais nada. Realmente, ele está um tecido já morto, que sofreu realmente, né, uma isquemia importante. A gangrena a gente pode dividir em gangrena úmida e gangrena seca. A gangrena úmida ela tem limites mais imprecisos, é dolorosa e se acompanha de edema e sinais inflamatórios. Então, vocês estão vendo aqui que o paciente não tem a morte ainda do tecido ainda totalmente delimitada, ok? E ele ainda tem alguns sinais inflamatórios também ao redor. A gente vai mostrar outra foto um pouquinho diferente. Pode ter ali secreção, serossanguinolenta ou purulenta e tem mau cheiro, tá? Já a gangrena seca, né? Os tecidos comprometidos eles sofrem desidratação, ficando secos, duros, com aspecto mumificado, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, a diferença desse daqui. Você já vê que realmente tem um aspecto mumificado mesmo, que o tecido já foi totalmente desvitalizado, já teve morte ali celular mesmo, ok? Já não tem secreção, existe já uma delimitação mais importante ali entre a parte sadia e a região aqui comprometida, ok? E ocorre principalmente aqui na arteriosclerose obliterante periférica, ok? Bom, pulso radial, pessoal, agora, vocês já sabem, né? Mas a palpação, na verdade, da artéria radial, né? Ela situa-se, né, sobre o músculo
aqui até chegar à parte distal do antebraço. E aí ela já está situada na face anterior do rádio e é coberta apenas por pele fáscia. Então ela é muito facilmente palpável, a artéria radial, ok? Ela vai ser palpada aqui entre a apófise estiloide do rádio e o tendão dos flexores. Essa daí vocês já aprenderam a palpar para a aferição da pressão arterial. E é uma artéria muito importante, né? Não só para o método ali palpatório, né? Na aferição da pressão arterial, mas também ali para contar a frequência cardíaca também. Então, é uma artéria muito utilizada para pressão arterial não invasiva, é utilizada para coletar gasometria arterial. Então, é um pulso que é muito utilizado na prática clínica no dia a dia, tá? Uma manobra de Osler, passar aqui rápido, que vocês já viram, na verdade, né? A palpação da artéria radial, mesmo após a insuflação do manguito acima da pressão sistólica, tá? É positiva quando a artéria permanece palpável, mas sem pulsações, tá? É frequentemente positiva em idosos, né? Devido ali ao enrijecimento ali da parede arterial e pode, né, ser uma indicação de uma pseudo-hipertensão arterial, ok? Déficit de pulso também já foi assunto de outra aula, na verdade, né? Significa, então, aqui um número de batimentos cardíacos maior do que o número de pulsações ali na artéria radial, tá? Decorre principalmente, né, de pulsações ali, de batimentos ali, contrações ventriculares ineficazes, né? Consequentemente, eu vou ter uma quantidade ali de contrações no ventrículo, mas que não vão produzir um fluxo suficiente para eu sentir a pulsação ali na artéria radial. Por isso essa diferença, né? Esse déficit de pulso. Então, as principais causas são as extrasístoles ventriculares e a fibrilação atrial, ok? Aqui o pulso carotídeo, pessoal, também que a gente já passou por ele, né? Até mesmo para lembrar de em qual momento ali que a gente está do ciclo cardíaco, se é na sístole, se é na diástole, tá? O que é B1, o que é B2. Né? O melhor local ali para palpação ali do pulso carotídeo é na borda anterior do músculo externo cleidomastóide, né? Então a gente vê aqui, né, a carótida aqui passando, tá? E lembrar, pessoal, de não palpar as duas artérias ao mesmo tempo, né? Porque pode causar uma redução ali do fluxo sanguíneo cerebral e também provocar manobra vasovagal, tá? Levando a hipotensão e bradicardia. Lembrando aqui que na carótida a gente tem aqui o seio carotídeo, né? Que pode levar a esse quadro aí vasovagal, ok? Próximo pulso, o pulso braquial, tá? Que também a gente já falou sobre, né, para aferição ali da pressão arterial, é importante, né? Vocês estão vendo aqui, o paciente fica com a palma, né, da mão para cima e o antebraço levemente fletido, tá? A gente vai localizar a artéria radial ali na fossa antecubital, medialmente aqui é o tendão do bíceps, tá? A gente está vendo aqui o bíceps e tendão dele e a artéria braquial passando aqui bem do ladinho dele, ok? Também é um pulso que não é difícil de encontrar. O pulso femoral, pessoal, juntamente, né, com o pulso carotídeo, ele também é muito importante, principalmente às vezes em situações de parada cardíaca, por exemplo, porque ele é um pulso, né, forte, um pulso que a gente geralmente avalia, né, ou o pulso carotídeo, se a gente teve alguma dificuldade, a gente pode avaliar o pulso femoral também numa situação ali de parada cardíaca, tá? Ele é importante também, obviamente, né, em vários procedimentos dentro da medicina, né, vocês veem aqui que tem, na verdade, né, nave, né, nervo, artéria e veia. Então, se a gente vai fazer algum procedimento, uma punção para inserir um catéter aqui na veia femoral, por exemplo, é fácil porque a gente vai conseguir palpar ali o pulso femoral e a gente sabe ali que ao lado está a veia, né, ao lado da artéria, tá? Então, ele ajuda na localização ali para a realização de um acesso venoso profundo, por exemplo, tá? A palpação dele, né, é com o paciente aqui em decúbito dorsal, tá? E ele é numa região que expõe um pouco mais o paciente, tá? Porque ele situa-se aqui entre o ponto médio entre a espinha ilíaca anterosuperior e o pubis, né, inferiormente ao ligamento inguinal. Então, vocês vão pegar aqui a espinha ilíaca anterosuperior, ok?
e ligar até o pubis, tá vendo? Então você está desenhando o ligamento inguinal e ele vai ficar aqui, o pulso femoral ele vai estar abaixo, ok, pessoal? É palpado com os dedos indicador, médio ou anular, tá? Bom, a palpação do pulso tibial, né, posterior, assim como todos os pulsos ali dos membros inferiores, até o pulso pedioso, também eles são muito importantes em pacientes diabéticos, por exemplo, que são pacientes, né, que têm um risco, né, aumentado de doença arterial periférica, pacientes tabagistas também, tá? A artéria tibial aqui posterior, ela pode ser palpada posteriormente, né, ao maléolo medial, entre o tendão tibial posterior e o tendão do flexor longo dos dedos, tá? A ausência de pulso pode sugerir aqui doença arterial oclusiva periférica, tá? Então a gente está vendo aqui, né? A gente vai ter o maléolo e a gente vai ter a artéria aqui tibial posterior, tá? A palpação do pulso pedioso, né, é mais bem sentido aqui com a dorsiflexão do pé, tá? E ele é palpável aqui na fossa entre o tendão extensor longo dos dedos e o tendão longo do hálux. O pulso poplíteo, pessoal, ele é um pouco mais difícil, assim, né? Eu acho que o pessoal da vascular talvez tenha mais experiência, mais prática, mas é um pulso um pouquinho mais difícil de ser palpado na prática clínica, tá? A artéria, ela tem um difícil acesso, né? O paciente vai estar em decúbito dorsal, então ele vai estar deitado. O examinador vai colocar os polegares, tá? Sobre a patela e pressiona com os outros dedos, né, de ambas as mãos a fossa poplítea medial ao tendão do bíceps femoral, ok? Então a gente vai sentir, então o examinador vai colocar aqui a mão aqui no joelho do paciente, né, na patela, e vai colocar aqui os dedos aqui na parte aqui posterior aqui do joelho para tentar sentir a artéria femoral. Desculpa, a artéria poplítea, mas é um pouco mais complicado de fato, tá? As artérias temporais, a temporal superficial, ela pode ser palpada com o dedo indicador, né, acima da articulação aqui temporomandibular, logo adiante aqui do trago, ok? Ela pode ser também, né, palpada o ramo frontal, situado acima da arcada supraorbitária, tá? Então a gente vai pegar aqui, opa, logo acima aqui do trago, tá? A gente tem a região do trago e logo assim, acima a gente já consegue palpar a artéria temporal superficial. A artéria subclávia, né? O paciente vai estar sentado, fazendo uma leve flexão da cabeça, tá? Para o lado a ser examinado, tá? E o médico posiciona-se à frente, tá? E ao lado ou atrás do paciente procura sentir a subclávia, tá? Na fossa supraclavicular, tá? E o pulso axilar aqui, que é obtido, né? Afundando ali a mão no oco axilar, ok? O pulso capilar, ele é um rubor intermitente aqui, sincrônico com o pulso radial, tá? E ele é observado em determinadas regiões da pele ou das mucosas, tá? Na unha, você pode fazer que uma leve compressão sobre a borda de uma unha, como está sendo feito aqui na imagem. Vocês estão vendo aqui uma zona de transição, tá vendo? E você pode até ver uma zona pulsátil ali que vai marcar uma transição entre a cor rosa para a pálida. Em condições normais, a zona pulsátil, né, é muito discreta, né, praticamente ali imperceptível. Então, os pulsos venosos, né, a turgência, o engurgitamento jugular, né, normalmente, né, a jugular, na verdade, com o paciente em posição em pé ou sentado, ela fica colabada, ok? Então, a gente chama de turgência jugular quando as veias jugulares permanecem túrgidas, mesmo com o paciente a 45 graus, ok? Lembra que o sangue, né, venoso, ele está sendo drenado ali, né, da circulação periférica para o coração direito, tá? Então, se você tiver realmente uma congestão ali nesse sistema venoso, tá? Uma hipertensão venosa no sistema da veia cava superior, tá? Isso vai falar a favor de uma insuficiência ventricular direita, ok? Os pulsos venosos, tá? Eles são pulsações que podem ser observadas ali na base do pescoço e dependem ali também da modificação de volume que ocorre nas veias jugulares internas, tá?
também é um fenômeno que depende ali das alterações do coração direito, no ventrículo direito. Obrigado e até, né, a próxima. Boa PCI para vocês, até o próximo módulo de tórax. Um grande abraço a todos.